Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E hoje vamos iniciar uma nova disciplina, que é Diversidade Étnica e Sociedade Brasileira. E hoje é dia 1º de junho, estamos iniciando mais um mês, né? Estamos no mês de junho, estamos no meio do ano, né? Estamos aí, né, no meio do ano. Minha gente, tá passando rápido, hein? Tá passando rápido. E o tema de hoje é o que é cultura afro-brasileira e por que estudá-la? Esse é o tema de hoje, tá? Vamos lá? Vamos lá? O objetivo da nossa aula é apresentar a disciplina e discutir o que é a cultura afro-brasileira e a importância de seu estudo na atualidade. O que é considerado cultura afro-brasileira? Qual a importância de estudar esse tema nos dias atuais? Por que a estudamos? A partir dessas questões, o objetivo desta aula é promover o debate sobre a contribuição da cultura afro-brasileira para a constituição das identidades no Brasil. Então vamos lá, a gente começa já com uma interrogação, né? Uma pergunta. O que é cultura afro-brasileira? Todo conjunto de manifestação cultural que sofreu influências das culturas africanas é considerado cultura afro-brasileira. Então todo conjunto de manifestação cultural que sofreu influência da cultura africana é considerado cultura afro-brasileira, porque a nossa cultura sofreu influência da cultura africana. Por isso que tem esse nome, cultura afro-brasileira, porque a cultura brasileira sofreu influência com a cultura africana. Por isso tem esse nome, tá? Proporcionado pela diáspora africana, milhares de africanos desembarcaram no Brasil na época da colonização portuguesa, trazendo traços culturais que até hoje podem ser percebidos. O intenso intercâmbio cultural, ocorrido ainda no período escravista entre escravos, africanos, indígenas e portugueses, promoveu uma cultura híbrida e rica. Em relação à contribuição africana, a marca da diversidade cultural promovida pelos distintos africanos que chegaram ao Brasil e a capacidade de reinterpretações e recriações das práticas culturais e sociais, promovendo o que hoje denominamos cultura afro-brasileira. Então, os africanos trouxeram a sua cultura para o Brasil. A nossa cultura foi influenciada pela cultura africana. Por isso que deu o nome, né, de cultura afro-brasileira. Então, não é nós que fomos buscar a cultura dos africanos. Os africanos que trouxeram a cultura deles para cá, lá no tempo da colonização, né? Perdão, no período da escravidão, tá, pessoal? É no período da escravidão que os africanos trouxeram a sua cultura para cá, porque os africanos foram escravizados aqui no Brasil. Então eles vieram para cá para ser escravizados, os africanos. E aí eles já trouxeram a sua cultura para cá. Foi no período da escravidão. Então, vamos lá. Olha só, é importante você guardar o que eu vou falar agora, tá, pessoal? É o ponto-chave aqui. Foi com o cruzamento cultural entre os povos africanos que a identidade cultural brasileira foi construída. A nossa cultura brasileira só foi construída quando houve esse cruzamento entre a nossa cultura com a dos africanos.
nas músicas, nas religiões, nas culinárias, nas danças, nas festividades e em diversos outros aspectos, a cultura africana deixou suas marcas. Então, pessoal, foi na música, na religião, na culinária, na dança, na festividade, em diversos outros aspectos que a cultura africana deixou aqui suas marcas. Nas músicas, nas religiões, nas culinárias, nas danças, nas festividades e em diversos outros aspectos africanos, a cultura africana deixou aqui no Brasil suas marcas. Durante o período escravista, essas manifestações não eram valorizadas, muito pelo contrário, eram desprezadas e até mesmo proibidas, como ocorreu com as religiões de matrizes africanas e com a capoeira, repetidamente perseguidas pelas autoridades policiais no século XIX. As festas e as músicas eram, em certa medida, permitidas. Foram as festas africanas e as músicas africanas eram permitidas, porém vigiadas e controladas. Com o fim da escravidão e ao longo do século XX, a cultura afro-brasileira passou por um intenso processo de revalorização. Mas esse movimento não foi tão fácil. Foram lutas diárias promovidas pela população negra para romper com a discriminação e o preconceito racial. O racismo está baseado na ideia de superioridade de uma raça ou cor em relação a outra. Os dados do Censo Demográfico, realizado em 2010, demonstram que dos 191 milhões de brasileiros, 91 milhões se classificavam como brancos, 15 milhões como negros, 82 milhões como pardos, 2 milhões como amarelos e 817 mil como indígenas. A população negra e parda é considerada a maior do Brasil. Ainda de acordo com os resultados do censo, a população negra continua sofrendo com a desigualdade racial. Um exemplo é a grande diferença existente em relação ao acesso da população negra ao ensino superior entre as pessoas de 15 a 24 anos que cursam o nível superior. Aproximadamente 31% são brancos, enquanto 12% são negros e 13% pardos. Essa realidade, infelizmente, é refletida no mercado de trabalho, pois as pessoas brancas continuam ocupando os cargos mais altos e recebendo melhores salários por isso. Tem que acabar isso, né, gente? Tem que acabar isso. Né? Isso não é normal. Todos nós somos iguais. A gente não pode, jamais, a gente não pode ser diferenciado pela cor. Independente. Seja branco, seja negro, seja pardo, seja amarelo, todos nós somos cidadãos. Todos nós somos seres humanos. Direitos iguais para todos. Tem que acabar esse racismo, né? E até hoje na sociedade brasileira, o Brasil sofre com esse preconceito, né? Com esse racismo. E a gente tem que acabar com esse racismo, porque a gente tem que acabar, né? A gente tem que acabar com esse racismo, porque todos nós somos iguais. A gente não pode ficar... Não devemos discriminar ninguém. Todos nós somos iguais, né? Então a gente tem que acabar com o racismo. Não só no Brasil, como até nos Estados Unidos, ainda há a presença do racismo na sociedade. É muito forte o racismo, mas isso tem que acabar, né? Não pode continuar porque, né, ultimamente tem aumentado muito os casos de racismo. Não só no Brasil, como nos EUA, né? A gente tem que acabar com esse preconceito, né? E vamos lá. Por que estudamos a cultura afro-brasileira?
Guarde bem o que eu vou falar, tá, pessoal? Para que o racismo seja extinto no país. Sabe por quê? Porque como os africanos trouxeram sua cultura para cá, então eles contribuíram, os africanos, o povo africano, eles contribuíram com a sua cultura, tá, pessoal? Então o povo africano, eles contribuíram para o Brasil. E de que forma que os africanos contribuíram para o povo brasileiro? Trazendo sua cultura, trazendo sua música, sua culinária, sua religião. Então o povo africano foi muito importante na nossa história. Eles contribuíram, né, com a cultura brasileira, tá? Então é por isso que a gente estuda a cultura afro-brasileira. Por isso. Por que a gente estuda a cultura afro-brasileira? Para que o racismo seja extinto, acabado, encerrado, eliminado no Brasil. Através de políticas de RH das organizações que visem coibir práticas discriminatórias e racistas sobre as pessoas de modo geral, tanto entre os seus funcionários quanto com clientes e fornecedores, para tornarem-se um dos principais caminhos para a transformação social. A partir de 2003, lecionar o conteúdo sobre a cultura afro-brasileira não é mais escolha pessoal do professor, é uma obrigação. Inscrita em lei, estudar a cultura afro-brasileira tem como objetivo divulgar e produzir conhecimentos, assim como os valores e as atitudes que ajudem a construir o indivíduo no que tange a respeito à pluralidade racial. No decorrer das nossas aulas, você vai percorrer pelos caminhos trilhados pela população negra brasileira para a conquista de espaços e luta por direitos e igualdade racial. Foram para que o povo africano viesse conquistar seu espaço, lutar pelos seus direitos e igualdade racial, foram caminhos trilhados. E você vai saber no decorrer das nossas aulas, tá, pessoal? Tem muita coisa para falar ainda, né? Hoje é só o começo, tem muita coisa para falar do povo africano, que é muito gostoso, né? Eu até gosto muito da história da África, é uma das histórias que eu mais gosto, é a história da África. Não desfazendo das outras, né? Eu gosto da história por completo, mas a história da África é a que mais me... né? Eu gosto da história por completo. Ou seja, eu gosto de todas as histórias, né? Que eu sou historiador, né? Então eu gosto de todas as histórias, mas a história do povo africano é a que eu mais gosto de ensinar e também gosto de aprender a cada dia, né? Aprender com o povo africano, aprender as suas origens, né? É muito gostoso. A história da África é muito impressionante. A história da África é muito interessante. É um povo que sempre lutou pelos seus direitos até que fosse alcançados. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você gostou da nossa aula, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!